Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Peço que fechem aí o áudio de vocês. Quem estiver assistindo a Globo aí, enfim, para a gente poder dar início à aula de hoje. Peço também que fechem a câmera para a gente não sobrecarregar aqui o sistema e a gente poder começar a nossa aula. Estou só aqui pegando o material da aula de hoje para a gente dar início à nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem, espero que as famílias também estejam bem. Só aparecer aqui o slide para a gente poder começar. Eu peço para a Débora fechar a câmera, porque estamos todos vendo você arrumar o cabelo. Desculpa, professor, boa noite. Boa noite, É boa porque eu não noite. sei mexer. É porque é tanta coisa para a gente entrar durante o dia de trabalho. Tanta ferramenta que vou fechar aqui agora. Stop vídeo, não é isso aqui? Stop vídeo, exatamente. Eu vou ficar só ouvindo, então. Isso, é bom. Muito obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui, pronto. Acho que apareceu agora para todo mundo aí a questão, aqui, ó, o painel de culpabilidade, né? Está todo mundo aí vendo, pronto, beleza. Vamos lá. Deixa só aqui. Pronto. Acho que é isso. Bem, minha gente, vamos dar continuidade ao que nós estávamos trabalhando a respeito da culpabilidade. Eu vou manter um pouco aberto por um tempo. Se oscilar a minha conexão, eu fecho o vídeo e a gente fica só no áudio e na projeção. E, enfim, e aí qualquer situação em que eu precise fazer algum recurso gestual para explicar algum tema aqui, a gente volta a trabalhar com isso. Tá bom? Bem, vamos lá. A gente já viu a respeito de culpabilidade, nós já trabalhamos aqui o conceito de culpabilidade. Eu fiz uma correção, viu, minha gente? Eu percebi que tinha um erro de digitação. Hoje, dando aula para outra turma, eu percebi que no conceito havia um erro de digitação em relação ao material anterior, que foi divulgado lá na Classroom. E aí amanhã eu estou trocando o material. Foi um pequeno erro aqui, onde tem direito penal do fato, tinha direito penal do autor. Então, se você olhar depois do seu material que você pegou aí, vai estar escrito direito penal do fato, e na verdade, direito penal do autor. E, na verdade, quando eu criei o conceito, quando eu trouxe esse conceito para a gente, era fazendo referência ao direito penal do fato, não ao direito penal do autor. Tá? Então, foi só essa correção que eu precisei fazer, e aí amanhã eu vou estar colocando novamente à disposição de vocês. Bem, deixa eu ver aqui.
Pronto. Pois bem, vimos o conceito na aula passada, né? Vimos as teorias, vimos que existem 4 teorias para explicar a culpabilidade. Analisamos a teoria psicológica da culpabilidade, né? Vimos que essa teoria psicológica ela era adotada pelo sistema ou pela teoria clássica de conduta, né? E aí vimos que a teoria psicológica tinha apenas elementos psicológicos, porque a imputabilidade penal, né, era visto, né, como um pressuposto para a análise da culpabilidade. E a culpabilidade era com... Quem tiver com o áudio aberto aí, por favor, feche, minha gente, porque me atrapalha aqui com os fones. Tá? Então, só abra o áudio, por gentileza, se for fazer alguma pergunta. Tá? Obrigado. Então, pela teoria psicológica da culpabilidade, a gente tinha lá, como elemento da culpabilidade, tínhamos o dolo e a culpa. Dolo e culpa eram analisados na culpabilidade, não no fato típico, como nós analisamos agora quando estudamos o fato típico. Então, como a gente aplica o finalismo penal, como a gente adota o finalismo penal, então, o dolo e a culpa hoje são analisados dentro da conduta, né, como o elemento de voluntariedade, o elemento subjetivo, mas no sistema da teoria clássica, no sistema clássico, ou causalista, ou mecanicista, a teoria adotada na estrutura do crime é a teoria psicológica da culpabilidade. Para o sistema clássico, a culpabilidade, ela obrigatoriamente era um elemento do crime, porque a gente precisava analisar o dolo e a culpa na culpabilidade e não no fato típico. E como a culpabilidade era adotada por elementos meramente psicológicos, ou seja, o dolo e a culpa, nós não tínhamos... Tá ruim aqui, eu vou fechar a câmera, tá, minha gente? Porque está instável. Então, como nós não tínhamos, naquela época, da teoria clássica, do sistema clássico, nenhum elemento normativo na culpabilidade, e o dolo e a culpa não eram analisados no fato típico, mas na culpabilidade nós tínhamos a teoria psicológica da culpabilidade. Não é? Então, a teoria psicológica trazia como elementos a imputabilidade, sendo a imputabilidade um pressuposto, não um elemento da culpabilidade, mas um pressuposto para analisar se haveria ou não culpabilidade, ou seja, eu primeiro ia analisar se o agente era ou não imputável, e confirmando a sua imputabilidade, eu iria analisar se havia dolo ou culpa. O dolo da teoria psicológica era chamado de dolo normativo, porque dentro do dolo nós tínhamos a análise da potencial consciência da ilicitude. E aí eu preciso abrir a câmera de novo para falar com vocês. Vejam só. Nós temos, na estrutura atual do crime, duas consciências. Duas consciências. A consciência do que se faz, que é a consciência do dolo. Lembrem que quando eu expliquei dolo para vocês, eu expliquei o dolo é composto por um elemento intelectivo e um elemento volitivo. A consciência e a vontade. Saber o que estou fazendo e fazer o que sei que estou fazendo. Então, eu tenho um elemento intelectivo, eu tenho uma consciência no dolo, que hoje faz parte do fato típico, e tenho o elemento consciência, tenho a consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude, que hoje faz parte da culpabilidade. Então, eu faço análise de duas consciências. A consciência de saber o que estou fazendo e a consciência de saber que o que eu faço é um ilícito, de que o que eu faço ofende a ordem jurídica. Duas consciências. E aí o que acontece na teoria psicológica? A consciência do dolo
para essa teoria, não era a consciência de saber o que estou fazendo. Era a consciência de, sabendo o que estou fazendo, sei que o que eu faço é ilícito. Era a potencial consciência da ilicitude. Daí ser chamado de dolo normativo. O dolo que nós estudamos como fazendo parte da conduta, lá no fato típico, é o dolo natural. É o dolo natural. É o dolo que todos nós temos de termos a consciência, o discernimento mental, de sabermos o que fazemos. Peguei essa água, quero saciar minha sede. Toma água. Isso é consciência. Isso é, eu estou conscientemente resolvendo uma necessidade, suprindo uma vontade. Isso é o dolo natural. Eu hoje estou dando aula para vocês de camisa azul, mas poderia estar dando aula de camisa preta, de camisa branca, de camisa roxa, de camisa rosa, de camisa verde-limão. Mas, conscientemente, eu fui ao guarda-roupa e escolhi esta camisa. Eu estou consciente. Oi? Pode fazer pergunta? Pode. Desculpa, não, mas pode concluir seu raciocínio. Para pergunta, já parou a pergunta. Você está falando aí do dolo, né? Mas você está falando aí para pessoas, no caso, que são tidas normais. Mas o dolo, até para quem é doido, o doido tem dolo. Certo. Certo. O doido pode não ter imputabilidade, mas dolo ele tem. Certo, mas veja, como é que... Eu vou dar um exemplo, só para você ver a minha dúvida. Se tem uma pessoa que ela cometeu um crime, e aí como hoje fazem, né? Não diz que tem problema psiquiátrico, não sei o que, solta a pessoa. E essa pessoa mora só, essa pessoa volta a trabalhar, tudinho. Como é isso? Um nome que se daria a isso? Você entendeu minha pergunta? Não. Porque você está falando da questão do dolo, né? Que eu falei da pessoa consciente, e você disse que também pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? Também tem o dolo, né? Tem então, dolo. Então, esse caso que eu falei agora, essa pessoa estaria encaixada nesse dolo. Sim. Faz as coisas, mas tido como assim, não sabe o que está fazendo, mas depois essa pessoa é absolvida pela justiça, porque diz que ela tem problema psiquiátrico, mas ela vai conviver depois em sociedade e isso aí se dá como? Veja só. Vou desligar meu áudio, tá? Tá. Eu estou tentando aqui, eu sei que é mais complicado por conta das aulas à distância, mas a gente precisa, do ponto de vista técnico, doutrinar o raciocínio. Veja só. O que a pessoa, quando é absolvida pela justiça, porque é maluca, ela não é absolvida plenamente. O que acontece é o que a gente chama de absolvição imprópria. Por quê? Percebam que a gente está estudando que o crime tem 3 elementos. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Quando eu digo que quando se atesta que alguém é louca, quando se atesta que alguém por doença mental, desenvolvimento mental, desliga o áudio, minha gente, pelo amor de Deus, porque aí não dá não, fica complicado. Quando se diz que alguém é inimputável, quando eu digo que alguém por doença mental, desenvolvimento mental e completo retardado, não entendia que o que fazia era ilícito, eu não estou dizendo que ela não tem dolo. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que ela é inimputável. Se ela é inimputável, ela não tem culpabilidade. Ela não tem culpabilidade. Mas eu não estou dizendo que ela não cometeu crime. Não estou dizendo isso. Aliás, eu não estou dizendo que ela não cometeu um fato típico. Eu não estou dizendo que ela não tem dolo. O que eu estou dizendo é, ela praticou uma conduta dolosa, porque ela tem dolo. Ela, por conta da conduta, promoveu um resultado, chegou a um resultado que é previsto na lei como crime. Não existe nenhuma excludente de ilicitude
Não existe nenhum excludente de ilicitude que a ampare. Não existe. Aí eu vou analisar a culpabilidade. Essa pessoa, ela é imputável penalmente? Não, ela não é imputável penalmente. Por quê? Porque constatou-se, num incidente de insanidade mental, que ela, ao tempo da conduta, era inteiramente incapaz de entender que o que fazia era crime. Ela é inimputável. Ela é inimputável. Aí, ao final do processo, essa pessoa ela não pode receber pena, porque pena só recebe quem cometeu o crime. Se ela é inimputável, ela não tem culpabilidade. Se ela não tem culpabilidade e a culpabilidade é um dos elementos para o crime, ela não cometeu crime, do ponto de vista técnico. Mas aquela pessoa fez mal a outrem. Aquela pessoa, essa pessoa do inimputável, ela praticou um fato que ofendeu o bem jurídico de alguém. Só que ela não tem a plenitude de consciência ou não tem consciência alguma para ser responsabilizada de igual modo àquela outra que tem consciência. Então, ao final do processo, o juiz prolata uma sentença absolutória. Na sentença absolutória que esse juiz prolata, ele não absolve propriamente como se fosse alguém que não tivesse culpa com nada. Por isso que se dá o nome de absolvição imprópria. Porque ao invés de condenar e aplicar a pena, ele vai aplicar a medida de segurança. E aquela pessoa, embora não vá ficar presa do ponto de vista privação de liberdade, ela vai ter alguma sanção. Ela vai ter alguma sanção penal, que é a aplicação da medida de segurança. Essa medida de segurança vocês estudarão no próximo semestre, acredito, e aí vocês verão que ela pode ser detentiva ou restritiva. Ela será restritiva quando a pessoa puder fazer um tratamento que vai controlar essa patologia psicológica e psiquiátrica dela, vai fazer o tratamento ambulatorial, tomando medicamento. Mas se essa pessoa for muito perigosa, a medida de segurança será detentiva e ela será internada compulsoriamente no hospital de tratamento psiquiátrico, que aqui a gente chama de HCTP, Hospital de Tratamento e Custódia Psiquiátrico, que fica lá em Itamaracá. E aí ela vai sendo tratada até o dia em que ela apresente melhora para voltar ao convívio social. Não existe um prazo para a medida de segurança. Ela pode ser reavaliada entre a cada 1 ou 3 anos. É o período de reavaliação. Agora, a lei não diz quando a lei não diz o limite do tempo que ela pode ficar detida, não é? Internada em razão da medida de segurança. Mas a jurisprudência entende o quê? A jurisprudência entende que a medida de segurança, como é uma sanção penal, e não pode haver sanção penal de caráter perpétuo no Brasil, porque a Constituição veda, então, o limite máximo para que uma pessoa possa ficar internada por força de uma medida de segurança é o tempo de pena máxima daquela infração penal, daquele fato que ela cometeu. Então, por exemplo, se ela foi acusada de cometer um homicídio qualificado, ela pode receber uma medida de segurança e, ao final, ficar internada por até 30 anos, que é o tempo máximo de pena privativa de liberdade prevista para o homicídio. Minha amiguinha entendeu? Agora eu vou colocar o fone, porque... Joia, show, a explicação, show. Beleza. Então vamos continuar com a culpabilidade. Bem, então na culpabilidade, eu só peço que a senhora feche o seu áudio, por favor. E aí, se precisar perguntar de novo, abre o áudio de novo. Deixa ele fechar. Senhorita, mas não sou eu não. Quem está com o áudio aberto é iPhone de Rosa Maria Rodrigues, por favor, feche seu áudio. O professor está solicitando. Fecha o áudio, por favor. Vamos lá, minha gente. Então, vejam só. Ok. Obrigado por nada. Então, os elementos na teoria psicológica da culpabilidade são imputabilidade como pressuposto, o dolo que é normativo, por quê? Porque dentro do dolo, nessa teoria, está a potencial consciência da licitude. Eu analisava
dentro do dolo, se a pessoa tinha consciência de que o que fazia é ilícito penal. É ilícito, na verdade, né? É ilícito. Daí o nome de dolo normativo, porque era um dolo que analisava a consciência sobre a ilicitude, ou seja, se eu tinha consciência sobre a norma. Daí o nome dolo normativo, e não dolo natural, como nós temos hoje. Quais são as críticas que se fazia à teoria psicológica da culpabilidade? É de que ela não explicava como seria resolvida a situação da coação moral irresistível, nem explicava como seria resolvido a questão da obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Então, nessa época em que a gente aplicava a teoria psicológica da culpabilidade, né, lá no sistema clássico, veja que absurdo poderia acontecer e não havia explicação. Eu, gerente de um banco, tenho a minha família sequestrada. E os sequestradores chegam para mim e dizem: se você não abrir o cofre do banco, eu mato sua família. Eu abria o cofre do banco, os ladrões levavam o dinheiro e eu responderia por furto junto com eles. Porque eu, de algum modo, auxiliei, ajudei os ladrões a levarem o dinheiro. Como não havia, nesta teoria, uma explicação para resolver esse problema da coação moral irresistível, a gente teve diversas críticas que fizeram com que a teoria psicológica da culpabilidade caísse em desuso, surgindo no sistema neocantista a teoria normativa ou psicológica normativa da culpabilidade. Por que ela recebe esse nome? Porque ela, embora mantenha a culpabilidade como um juízo de reprovação, ela mantém a culpabilidade como um juízo de reprovabilidade, a imputabilidade penal, ela deixa de ser um pressuposto, como era na teoria anterior, na teoria psicológica, e passa a fazer parte da culpabilidade. Deixa de ser um pressuposto e passa a fazer parte da culpabilidade, se torna um elemento da culpabilidade. E a imputabilidade penal, minha gente, a imputabilidade penal, ela adota um critério normativo. É a lei quem diz quem é imputável. É a lei quem diz quem é inimputável. Hoje, por razão da idade, o inimputável é aquela pessoa que tem menos de 18 anos. Mas poderia ser alguém que tivesse menos de 15, menos de 14, menos de 10. Enfim, podia ser alguém com menos de 21. É a lei quem vai escolher qual a faixa etária que alguém pode ser considerado inimputável. De igual modo, é a lei quem diz que o doente mental, ou aquela pessoa que tenha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que ao tempo da ação ou da omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, é também inimputável. Mas quem disse é a lei, porque a lei podia dizer, pode ser doido como for, é criminoso do mesmo jeito. Não tem essa de inimputável porque é doido. Não tem essa. Porque quem vai estabelecer esse critério de inimputabilidade é a lei. Daí o porquê a imputabilidade penal ter um critério normativo. Por que eu estou explicando isso? Para que vocês entendam a nomenclatura da teoria. Teoria normativa ou teoria psicológico-normativa é porque, dentro da culpabilidade, por essa teoria aplicada no sistema neocantista, nós temos a imputabilidade penal, que é normativa, e temos o dolo e a culpa, que é psicológica. Só que o dolo ele é integrado pela potencial consciência da ilicitude. Ele continua sendo dolo normativo. Por envolver elementos normativos e psicológicos, a teoria é teoria normativa ou psicológica normativa. Neste momento, é inserido na culpabilidade a figura da normalidade das circunstâncias concomitantes. Misericórdia, Dinaldo. Que diabo de palavrão é esse? Calma. Isso é o que nós, no finalismo, conhecemos como exigibilidade de conduta diversa. Nessa época, se dizia o seguinte, se aquela pessoa agiu daquela forma, quando as circunstâncias simultâneas
a prática do crime eram ideais, eram perfeitas, fazendo com que ele pudesse ter o livre-arbítrio, a liberdade de não praticar o crime, mas tendo ele escolhido praticá-lo, então ele é culpável. Ele é culpável. Se as circunstâncias concomitantes, ou seja, se as circunstâncias simultâneas à prática do crime eram normais, não havia coação, não havia obediência hierárquica, por exemplo, então, se ele foi ali motivado por uma normalidade, havia uma motivação normal, ele pode ser culpável. O juízo de reprovabilidade e censura pode recair sobre ele. Qual era o problema dessa teoria? O problema da teoria é que ainda mantinha o dolo e a culpa dentro da culpabilidade. E se pensava o seguinte, minha gente, se pensava o seguinte: como é que eu analiso a conduta de uma pessoa sem o dolo e a culpa? Como é que eu analiso a conduta de alguém e só depois... Deixa eu fechar aqui de novo que está variando. Como é que eu analiso a conduta de alguém sem analisar o dolo e a culpa? Como é que eu analiso uma conduta e depois, lá na culpabilidade, é que eu vou analisar o dolo e a culpa? Esse era uma das críticas à teoria normativa ou psicológica normativa, além de deixar o dolo normativo na culpabilidade, de dizer, ora, eu tenho aqui a análise da potencial, da atual consciência da ilicitude. Já não é mais potencial. Ou seja, não basta que eu tivesse a possibilidade de saber que o que eu pratiquei era ilícito. Para a teoria normativa ou psicológica normativa da culpabilidade, eu tinha que ter a consciência atual. Atual em relação a que momento? Em relação ao momento que eu pratico o crime. Então, eu tinha que saber, naquele momento, que o que eu estava fazendo é ilícito, que aquilo que eu estava fazendo, que aquela minha conduta contrariava a lei penal. Isso é a teoria normativa psicológica. E ela foi modificada, ela foi superada pela teoria normativa pura. Pela teoria normativa pura. A teoria normativa pura da culpabilidade, ou a teoria extrema ou estrita, ela foi criada por Hans Wetzel. Hans Wetzel, minha gente, é um nome muito importante para o direito penal. Porque a teoria que nós estudamos, o sistema que nós adotamos até hoje, para explicar o conceito analítico de crime, para explicar o crime, do ponto de vista técnico, é a teoria finalista de conduta. É a teoria finalista de conduta que foi criada, que foi desenvolvida por Hans Wetzel. Foi criada por ele. E aí, para Wetzel, a culpabilidade continua sendo um juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, né, na formação e na ideação, na formação e na exteriorização de um fato típico ilícito. Então, eu constato que o fato é típico, constato que o fato é ilícito e agora eu vou fazer um juízo de reprovabilidade sobre esse fato típico e esse fato ilícito. E esse juízo de reprovabilidade vai recair sobre quem? Sobre o autor do fato. E aí, pessoal, qual foi a sacada de Wetzel? Ele diz, olha, minha gente, toda conduta humana ela é voltada a uma finalidade. Não existe uma conduta desprovida de propósito. E isso é verdade. Isso é mais pura verdade. Não é? Quando a gente faz algo com um propósito. Seja no crime, seja na vida. Então, quando a gente adota uma conduta voltada a atingir uma finalidade. Vocês estão fazendo o curso de Direito, não é por acaso, não é sem propósito, não é sem finalidade. E aí Wetzel diz,
Eu não tenho como explicar a conduta sem dolo e sem culpa. A conduta sem dolo e sem culpa é um corpo sem vida, é um corpo sem espírito. O que anima a conduta é o dolo e a culpa. E aí, Wetzel tira o dolo e a culpa lá da culpabilidade e trazem o dolo e a culpa para o fato típico. E deixa lá na culpabilidade apenas elementos normativos. Wetzel deixa na culpabilidade apenas elementos normativos. Daí o nome teoria normativa pura. Pura. Só tem elemento normativo, porque o dolo e a culpa migraram para o fato típico. Então, os elementos psicológicos que existiam na culpabilidade saíram dela e foram para o fato típico. De modo que restaram apenas na culpabilidade a imputabilidade penal, que é normativa, a potencial consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude. Quando eu falo em ilicitude, eu falo em norma. Eu falo em norma. Mais um elemento normativo. Exigibilidade de conduta diversa. Eu também tenho um elemento normativo. Por quê? Porque é a norma quem diz qual é a conduta que ela espera de mim. É a norma que diz qual é a conduta que ela espera de mim. Então, quando eu saio da minha casa, por exemplo, e atravesso uma rua ou guio o meu veículo, eu espero não encontrar um condutor de outro veículo alcoolizado. Por quê? Porque a norma jurídica proíbe a condução de veículo automotor sob efeito de álcool. Então, ela cria em mim a expectativa de não encontrar alguém conduzindo o veículo sem álcool. A norma tem esse poder de criar essa expectativa. Então, é exigível uma conduta diversa a partir da norma jurídica. É exigível uma conduta diversa a partir da norma jurídica. Daí o porquê todos os elementos da culpabilidade serem normativos. E daí a razão do nome da teoria ser teoria normativa pura ou extrema ou estrita. Percebam, quando Wetzel organizou os elementos da culpabilidade, ele organizou os elementos de modo hierarquizado. Então, primeiro eu analiso os elementos relacionados à imputabilidade, depois eu analiso a potencial consciência da ilicitude e, ao final e ao cabo, a exigibilidade de conduta diversa. Sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Essa teoria recebe críticas? Não críticas relevantes. Não críticas relevantes. Recebeu uma crítica que serviu para se criar uma outra teoria para aperfeiçoar a teoria normativa pura. Mas a estrutura da culpabilidade, ela não mudou. A estrutura da culpabilidade continua sendo composta até hoje pela imputabilidade penal, seguida da potencial consciência da ilicitude, seguida, ao final, pela exigibilidade de conduta diversa. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Acho que não, graças a Deus. Pois bem, ou eu estou explicando muito bem e vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão entendendo patavinas, vão ficar vendo esse vídeo aí umas 500 vezes até entender. Mas eu havia colocado no final da aula passada. Vocês tratem de estudar. Vocês tratem de ler livro para poder entender tudo isso. Não é tão simples assim. Vejam só. A teoria limitada da culpabilidade, que é uma variação da teoria normativa pura da culpabilidade, né? A teoria normativa pura da culpabilidade,
ela não veio reorganizar, os elementos da culpabilidade. Ela não reorganiza os elementos da culpabilidade. O que é que a teoria limitada da culpabilidade ela faz? Ela apenas dá um tratamento diferente, em relação às discriminantes putativas. As discriminantes putativas são situações em que eu afasto o caráter criminoso porque agi de um modo que acreditava ser o modo adequado por estar diante de uma situação aparentemente criminosa, mas que, na verdade, na prática, não tinha crime algum naquela situação. Mas falta menos de um minuto, o Zoom vai encerrar essa sessão e eu continuo explicando no próximo bloco. Até daqui a pouco, minha gente, e a gente volta daqui a 10 ou 15 minutos, que é o tempo de baixar essa aula no computador. Tá joia? Então, um forte abraço e até o segundo bloco.